Olá, eu sou o Vitor Hugo E eu sou o Vitor Matheus, e esse é o podcast Brincando na Terra. como parte da Mostra de Teatro Infantil Ariovaldo dos Santos, feito para todas as crianças e para todas as famílias. E, em nosso podcast de hoje, falaremos sobre as muitas formas de ser criança. Vamos começar então? Primeiro, vamos contar a vocês um pequeno conto adaptado do livro O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Havia uma criança a quem todos chamavam de Tisto. E é preciso explicar. Um dia, mal tinha acabado de nascer, declararam que se chamaria João Batista. Nesse dia, como quase todos os bebês, em idênticas circunstâncias, o coitadinho protestou, gritou, ficou vermelho de tanto chorar. Mas as pessoas grandes, que não compreendem o choro dos recém-nascidos e teimam em sustentar suas ideias pré-fabricadas, garantiram que o menino se chamaria mesmo João Batista. Mas, em seguida, aconteceu um fato curioso. As pessoas grandes nunca conseguiam pronunciar o nome que lhe haviam dado. E começaram então a chamar essa criança de Tisto. O fato, aliás, não é tão raro assim. Quantos meninos e meninas foram registrados com os nomes de José, Maria ou Antônio? E só são chamados de Zé, Má ou Tonho. Isto prova simplesmente que as ideias pré-fabricadas são ideias mal fabricadas e que as pessoas grandes não sabem mesmo o nosso nome. Como também não sabem, por mais que pretendam, de onde foi que viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer neste mundo. As ideias pré-fabricadas pelos outros recusam-se a ficar na nossa cabeça. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Causamos muitas surpresas, primeiro aos nossos pais, depois a todas as outras pessoas grandes, tão apegadas às suas benditas ideias. E foi justamente isso que aconteceu com quem agora chamamos de Tisto. Até os 8 anos, Tisto não soube que era escola. Dona Mamãe tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando a leitura, a escrita e o cálculos. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus. A letra A entrou na cabeça de Tisto sobre a forma de uma árvore, depois de uma andorinha, depois de uma águia. A letra B sobre a forma de uma borboleta, de bola, de um balão e assim por diante. Quanto às contas, serviam-se de andorinhas pousadas nos fios dos postes. Tisto aprendeu não somente a somar e a subtrair, mas chegava até mesmo a dividir. Digamos 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. E como é que essa andorinha podia se equilibrar num fio? Eis outro problema que nenhum cálculo do mundo jamais poderá explicar. Enfim, quando Tisto atingiu os 8 anos de idade, Dona Mamãe e o Sr. Papai o mandaram à escola. Ah, mas que decepção! A escola produziu em Tisto um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro, quando começava a se desenrolar aquela chatice de 3 vezes 3, do 5 vezes 5, do 7 vezes 7, Tisto sentia uma coceira no olho esquerdo e logo caía em profundo sono. E não é que ele não fosse inteligente ou fosse preguiçoso, nem que estivesse cansado. Estava cheio da maior boa vontade, mas não adiantava. No primeiro dia de aula, Tisto voltou para casa com um bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais de 2 horas. No terceiro dia, o professor entregou a Tisto uma carta para o Sr. Papai. A carta dizia: Prezado senhor, não é possível conservar o seu filho na escola. Tisto não é como as outras crianças. A escola devolvia Tisto a seus pais. O senhor papai, que era um homem de decisões rápidas e energéticas, declarou: É simples, Tisto não aprende nada na escola? Vamos experimentar com ele um novo sistema de educação. Já que não é como as outras crianças, ele aprenderá as coisas olhando-as com seus próprios olhos. Ensinaremos a conhecer as pedras, o jardim, os campos. Explicaremos como funciona a cidade, a fábrica e tudo o que puder ajudar a torná-lo gente grande. Dona Mamãe aprovou com entusiasmo a decisão do Sr. Papai. Para Tisto começava uma vida nova. Então lá foi ele,
colocou seu chapéu de palha para ir à sua aula de jardim, junto ao seu Bigode, que era um experiente jardineiro. Seria a primeira experiência no novo sistema. O Sr. Papai havia julgado melhor começar por aí, uma lição de jardim. Afinal de contas, é uma lição sobre terra. Essa terra em que vivemos, que produz os legumes que comemos, o capim dos animais, as flores. A terra está na origem de tudo, declarou o Sr. Papai. Bom dia, Sr. Bigode, disse Tisto tirando o chapéu. Ah, você já chegou. Vamos ver do que é capaz. Está vendo esse monte de terra e esses vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio para fazer um buraco. Depois, ponha tudo em fila em volta do muro. Depois, a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. Tisto, ao realizar o trabalho que o Sr. Bigode lhe deu, teve uma agradável surpresa. Este trabalho não lhe dava sono, ao contrário, dava-lhe muito prazer. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si. Será que eu estou sonhando? Disse o Sr. Bigode esfregando os olhos. Você está vendo o mesmo que eu? Estou, Sr. Bigode. Em volta do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tisto enchera haviam florescido em menos de 5 minutos. Mas é preciso explicar, não se tratava de uma tímida e pequena floração, nada disso. Em cada vaso cresceu um monte de flores, uma maior e mais linda que a outra. É inacreditável, dizia o Sr. Bigode. É preciso pelo menos 2 meses para crescerem flores assim. Mas, se não havia posto semente alguma, de onde é que saíram essas flores, Sr. Bigode? Mistério. Em seguida, tomou suas mãos calejadas à mãozinha de Tisto. Deixe-me ver seu polegar. Examinou atentamente o dedo do menino. Em cima, embaixo, na sombra e na luz. Ah, meu filho, disse enfim após madura reflexão. Ocorre em você algo extraordinário, surpreendente. Você tem o polegar verde. O polegar verde é uma coisa que se passa por dentro do dedo. É o que chamamos de talento oculto. E isso só pode ser descoberto por um especialista. Ora, eu sou especialista e garanto que você tem o polegar verde. E para que serve isso de polegar verde, Sr. Bigode? Ah, é de uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. É preciso explicar. Há sementes por toda parte, não só no chão, mas nos telhados das casas, nas janelas, nas calçadas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que ficam ali, paradas, esperando que um vento as carregue para um pedacinho de terra. Muitas vezes, elas morrem entre 2 pedras, sem ter podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Tisto ficou entusiasmado com a nova descoberta da habilidade, mas suas aulas continuariam, e a próxima era com o Sr. Trovões, que era o braço direito do Sr. Papai. Com ele, Tisto aprenderia sobre a ordem. Ficou dias visitando presídios, periferias e hospitais, e notou a difícil realidade que as pessoas desses lugares enfrentam, não havendo oportunidade de uma vida saudável e feliz. Passou então a pensar sobre a cadeia. E se a gente fizesse flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Talvez a miséria nas favelas, observando a miséria nas favelas, decidiu que um pouco de relva tornaria os caminhos mais agradáveis. Em seguida, plantas trepadeiras reforçariam os pobres barracos, impedindo-os de desmoronar. Sobre os hospitais, Tisto sentiu que alguma coisa muito triste estava escondida lá. Compreendeu que a tristeza dos hospitais estava escondida no quarto dos pacientes. Então pensou: para essas pessoas é preciso que elas desejem ver o dia seguinte, uma flor com sua maneira de abrir-se, de improvisar surpresas. Poderia talvez ajudá-las. Uma flor que cresce é uma verdadeira adivinhação, que recomeça a cada manhã. Talvez esqueçam de suas doenças, esperando cada dia um dia melhor.
E assim foi, Tisto com seu polegar verde, deixando toda a cidade igual um castelo de flores, um palácio de maravilhas, tornando todo lugar um novo lugar. E aí, gostaram desse nosso primeiro conto? Perceberam como no começo Tisto não se adaptou em sua nova realidade, mas logo depois encontrou algo nele próprio que o deixasse muito feliz. Tisto encontrou seu lugar no mundo, onde iria fazer a diferença na vida de todas as pessoas. E assim é com muitos de nós. Todo mundo tem uma missão na vida e todo mundo merece encontrar a felicidade. E isso, em algum momento, acontecerá. Não precisa ter pressa, cada um no seu tempo, vamos descobrindo e entendendo as coisas, as dificuldades e aprendendo com elas, não é mesmo? Depois desse conto, agora vamos ler a vocês uma linda poesia adaptada do livro Espera Moleque, de Luciene Tognetta. Onde está a coragem? A pergunta entrou ligeira, parecendo língua estrangeira, no peito de moleque. Sabe quando a gente se sente uma ilha no oceano? Para onde olha tem mar e não tem como escapar? Achar essa resposta não era tão simples assim. Foi então que, para encontrar minha coragem, eu fiz um mapa de mim. Fui procurar na memória se eu me lembrava de uma história de alguém muito valente. Podia ser forte como todo ser humano ou guerreiro de Troia, que esperou até a morte pelo soldado romano. Foi seguindo o mapa de mim que achei minha coragem na batata da perna ralada, nem frita nem assada, com a marca de atleta, enfrentando o machucado do tombo de bicicleta. Achei também a valentia, quando a noite leva o dia, e o quarto antes iluminado, agora ofuscado fica e se enche de escuridão. Tem que ser forte também, para a vontade de ganhar na mão, porque só sendo determinado para não agir com agressão quando a gente é provocado. Foi assim que eu, moleque ou homem feito, perfeito ou cheio de defeito, encontrei a resposta que procurava. Ancorei num porto seguro, coloquei a coragem no bolso e segui para o futuro. Essa poesia, assim como o conto de antes, faz a gente pensar nos nossos medos, não é? Mas, quando a gente é criança, é normal a gente sentir medo às vezes. Aliás, vou contar um segredinho para vocês. Nós, adultos, também sentimos medos. Mas devemos sempre lembrar de que nunca estamos sozinhos. E lembrar também da nossa coragem. E é com isso que encerramos aqui nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!